Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, tabela 0200, importância dessa tabela para análise de tributação de ICMS e PIS e COFINS. Gostaria que vocês ficassem aí à vontade no sentido de dúvidas e questionamentos acerca do nosso assunto, tá certo? Vocês podem também, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandarem um e-mail, tá? Ou me mandarem um direct. Redes sociais, Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, YouTube, Samanta Pinheiro, Inovar Consultoria, e-mail, samanta@consultoriainovar.com.br. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Pessoal que está acompanhando pelo Instagram, tem alguns slides aí que quem me pedir eu posso mandar por e-mail, tá certo? Muito bem. Bom, importância, então, da tabela 0200, tá? Nós temos aí, pessoal, a tabela 0200 é uma tabela comum tanto para FD fiscal de ICMS e IPI, quanto para FD contribuições, tá certo? Então, o que né, é importante nessa tabela 0200? É importante nós verificarmos situações voltadas aí, principalmente para a classificação fiscal, tá? Então, a gente vai falar muito hoje sobre classificação fiscal. Bom, então, a gente vai fazer aqui alguns conceitos introdutórios da estruturação fiscal digital, só para a gente introduzir aqui o assunto, né, que é a tabela 0200, tá? Então, cláusula primeira, lembrando que a FD fiscal foi instituída pelo Convênio ICMS 143 de 2006 e ratificada pelo ajuste CNF número 2 de 2009, que institui a estruturação fiscal digital para contribuintes do ICMS ou do IPI. O que se compõe a estruturação fiscal digital? Da totalidade das informações em meio digital necessárias à apuração dos impostos referentes a operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Então, aqui a totalidade envolve o quê? Entradas e saídas, bem como outras de interesse das administrações tributárias, das unidades federadas e da Receita Federal do Brasil. Para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica da FD, eu preciso de quê? Eu preciso de assinatura digital do contribuinte ou do representante legal, e isso me é concedido através do quê? Da certificação digital, e essa certificação tem que ser no padrão ICP Brasil, tá ok? Lembrando que isso está estabelecido na medida provisória 2.200 de agosto de 2001. O contribuinte deve utilizar a FD para escriturar o quê? Então, eu preciso escriturar livro registro de entradas, livro registro de saídas, livro registro de inventário, apuração do IPI, apuração do ICMS, documento controle de crédito ICMS do ativo permanente, livro registro de controle da produção e do estoque. Então, eu tenho o quê? Uma estruturação que compõe dessas informações. Então, essas informações, elas estão em meio digital. Tudo bem? Cláusula segunda. Fica vedada ao contribuinte obrigado a FD a estruturação de livros e documentos em forma diversa, né, em discordância com o disposto nesse ajuste. Então, aqui está querendo dizer o seguinte: o contribuinte obrigado à estruturação fiscal digital. Então, nesse caso, eu tenho quem? Eu tenho empresas que estão no regime normal de apuração. Então, eu tenho o quê? Lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real. Então, regime normal de apuração. E eu posso também ter o quê? Empresas do Simples Nacional. Empresas do Simples Nacional que tiveram o quê? Excesso de sublimite. Ah, que sublimite é esse? O sublimite estabelecido no artigo 19, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte. A empresa do Simples Nacional que auferiu no ano calendário anterior, no ano calendário em curso, uma receita superior a 3.600.000, ela vai ficar obrigada a fazer o quê, pessoal? Ela vai ficar obrigada a fazer expede fiscal, tá? Então, nós devemos nos atentar que empresa do Simples, com esse cenário,
Fica obrigada à entrega de SPED fiscal? Fica, só que existe um momento temporal, né? Então, eu tenho ainda o quê? Eu tenho ainda uma margem de 20%, tá certo? Para poder aí, no caso, ficar obrigada à entrega do SPED fiscal. Tudo tranquilo? Isso tudo está explicado lá no artigo 19 da Lei Complementar 123. Então, se eu aufiro no ano 3.600.000, mas eu não ultrapassei esses 3.600.000, então eu só fico obrigada a apurar ICMS no ano seguinte, tá certo? E quando então acontecer o ano seguinte, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer um levantamento de inventário para poder apurar o crédito, já que as minhas saídas passarão a ter débito, tá certo? Então, esse contribuinte, ele passa, então, a entregar SPED fiscal. Ele tem que ficar atento, por quê? Porque se eu tiver 3 meses sem entrega de SPED, seja consecutivo, seja alternados, o que acontece, pessoal? A instituição estadual desse contribuinte, ela será suspensa. Cláusula terceira. A FD será obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2009 para todos os contribuintes. E o arquivo digital será gerado de acordo com as especificações técnicas do layout definido em ato COTEP, contendo a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês. Então, aqui, eu tenho que olhar aí o layout definido, tá certo? Muito bem. Esse layout, nós temos o quê? Nós temos um guia prático da estruturação fiscal digital, que está disponível no portal do SPED. Então, nós temos lá no site sped.fazenda.gov.br um guia prático. Esse guia prático, ele detalha o quê? Detalha os blocos, né, que estruturam a estruturação fiscal digital, bem como as regras pertinentes ao preenchimento aí das informações. Tudo tranquilo? No nosso curso de SPED, nós passamos aí uma visão de todo o guia prático, tá? Desde o bloco 0 até o bloco 1, e explicamos aí quais são as informações aí que você tem que se atentar, que sem dúvida aí poderão ser objeto de cruzamento, ok? Cláusula 7ª. O contribuinte deverá armazenar o arquivo digital da FD, observando os requisitos de segurança, autenticidade, integridade e validade jurídica, pelo mesmo prazo estabelecido pela legislação tributária para a guarda de documentos fiscais. E qual é o prazo, então, estabelecido pela legislação tributária? 5 anos, tá certo? Eu preciso guardar o SPED fiscal para ficar à disposição da fiscalização? Sim. E, além disso, eu preciso também guardar o quê? Todos aqueles documentos que fundamentaram a escrituração fiscal. Então, seriam o quê? Seriam as minhas notas fiscais de entrada, seriam minhas notas fiscais de saída, seriam aí as meus controles internos, tá certo? Então, tudo isso eu preciso guardar e manter à disposição da fiscalização. Muito bem. E aí, tabela 0200, pessoal. Então, essa tabela 0200, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Então, ela tem lá um registro que começa lá com o texto fixo, né? Linha 02, código do item. Esse código do item, pessoal, é código, né, de livre atribuição do contribuinte. Então, isso aqui, né, o fisco aqui, ele não tem, no caso aqui, imposição, que tem que ser um código padrão, tá certo? Esse código, ele é gerenciado pelo próprio contribuinte. Tudo bem até aí? Linha 3, descrição do item, tá? Aqui eu começo a ter, possivelmente, aqui alguns problemas. Por que possivelmente alguns problemas? Porque essa descrição do item prevê o guia prático que ela tem que estar, né, essa descrição ela tem que estar de forma clara e precisa. Então, eu não posso colocar, por exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho aqui o pão, tá? Eu coloco só pão, isso não é suficiente, isso não está satisfatório. Eu coloco só biscoito, isso também não está satisfatório.
Então, eu preciso deixar essa descrição a mais clara possível. Por quê? Porque isso vai fazer uma implicação tributária. Então, dependendo do tipo de pão, dependendo do tipo de biscoito, dependendo do tipo de massa, então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma determinado tipo de tributação. Então, se essa descrição não for clara, possivelmente a minha apuração ela vai ficar comprometida. Por quê? Porque eu não tenho certeza exatamente qual é o tipo de composição da mercadoria. Tranquilo até aí? Então, descrição é muito importante. Linha 4, código de barra, que aqui tem a ver com código EAN, tá certo? Código anterior do item, se houver, unidade de medida, tipo do item, linha 7, tá? Então, tipo do item, ele é uma mercadoria para revenda, é uma matéria-prima, é uma embalagem, é um produto em processo, um produto acabado, um intermediário, é um uso e consumo, ativo imobilizado, é um serviço, outros insumos, outras. Então, você veja aqui, né? Vamos falar aqui, por exemplo, de mercadorias para revenda. Então, aqui eu estou classificando uma mercadoria para revenda, tá certo? Que pode me dar ou não direito ao crédito. Tudo bem até aí? Matéria-prima. Eu tenho que me lembrar que para o ICMS, né, o conceito de insumos está ligado à incorporação. Não é a questão do desgaste ou, né, do que é necessário para o processo de produção. Então, para o ICMS, eu tenho que me lembrar que o que envolve o conceito de insumos? Envolve matéria-prima, produtos intermediários, material de embalagem, mas que tenham sido o quê? Incorporados ao produto. Tudo bem? Então, essa matéria-prima, tá? Eu tenho que aí, de certa forma, provar a incorporação. Embalagem. Embalagem também está dentro do contexto de insumos. Produto em processo, produto acabado, isso aqui no caso de indústria, produto intermediário, no caso de indústria, tudo bem? Material de uso e consumo. Aqui eu tenho que verificar o seguinte, olha, se eu sou uma empresa de lucro real, eu tenho que abrir esse uso e consumo. Por quê? Porque isso tem impacto para o PIS/COFINS, né? Então, o uso e consumo vinculado à atividade fim, no lucro real, ele pode me gerar crédito. Se eu não for lucro real, né, não vai ter impacto nenhum na minha apuração. Então, quem é lucro real, o que a gente está colocando? Que tem que separar o material de uso e consumo vinculado à atividade fim e aquele que não está vinculado à atividade fim. Isso ficou claro? Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque se você coloca material de uso e consumo num bolo só, você depois tem que fazer o quê? Uma análise para saber o que vai dar aproveitamento de crédito para o PIS e COFINS. Agora, para o ICMS, esse material de uso e consumo dá crédito, pessoal? Não dá. Nós tivemos aí uma postergação para 2033. Tá ok? Então, uso e consumo para o ICMS não dá crédito. Tranquilo? Ativo imobilizado, mesma coisa, né? Eu preciso separar o ativo imobilizado vinculado à atividade fim e aquele ativo imobilizado que não está vinculado à atividade fim. Ah, por que isso? Porque aquele ativo imobilizado vinculado à atividade fim, ele pode me gerar crédito para o PIS e COFINS. E aquele que não é vinculado, não me gera crédito. Então, aqui, para lucro real, também tem que separar. E para quem? Aqui no ICMS faz o controle do livro SEAP. Tranquilo? Serviços, né? Aqui são os serviços tributados pelo ICMS, outros insumos, tá? E o 99 outras. O 99, na verdade,
é um código nebuloso, é um código que não é um código claro para fiscalização. Então, o que é recomendado? É recomendado você aí fazer um trabalho de classificação em alguma daquelas posições. Então, ou a mercadoria é uma revenda, ou é uma matéria-prima, ou é um produto acabado, tá certo? Tentar fazer uma classificação mais transparente possível para a auditoria. Por quê? Esse 99 aqui ou outras, ele cria uma nebulosidade. E, principalmente, se vocês aqui colocam 99 e fazem aproveitamento de crédito de ICMS. Isso aqui chama uma atenção danada da fiscalização. Então, é uma situação a ser evitada, tá? Colocar 99 aí na linha 07, ok? Vamos aqui para o próximo. Linha 08, Código da Nomenclatura Comum do Mercosul. Então, nós temos aqui essa nomenclatura comum do Mercosul é importantíssima, porque é ela que vai fazer o quê? Ela que vai fazer a minha base de apuração dos tributos. Então, aqui eu preciso saber como classificar corretamente aquela mercadoria segundo as normas, tá certo? E aí são normas, pessoal, normas federais que estão na tabela do IPI. Então, eu tenho aí nomenclatura comum do Mercosul, tá certo? Que eu preciso aí entender como é que eu vou fazer essa classificação fiscal para poder orientar para o meu trabalho de análise de tributação, tanto do ICMS, quanto do IPI, quanto do PIS e COFINS. Tranquilo isso? A gente ainda vai falar mais sobre isso aí, tá? Código X. Tem muita gente que não sabe. Samanta, o que é código X, né? Conforme a TIP, tá? Então, o código X, pessoal, ele é como se fosse um regime de exceção, tá? Então, por exemplo, a mercadoria, ela está lá no capítulo 19, tá certo? Que é produtos à base de farinha de trigo. E aí você tem lá um desdobramento na classificação 1905-9090, e você tem um desdobramento que é o X, né? Esse X01, que é para o pão comum. Então, o pão comum, nós temos o quê? Uma tributação de IPI com redução alíquota zero. Enquanto que o pão que não estiver dentro do X e que for no desdobramento 1905-9090, ele vai ter uma tributação de quê? Ele vai ter uma tributação de 5% de IPI. Então, se você coloca simplesmente, ó, na tua tabela, 1905-9090, e não coloca o X, o fisco aqui vai tributar o que? A mercadoria, né? Ele vai considerar um IPI de 5%. Deu para entender isso? Sim ou não? Tem muita gente que não sabe isso, tá? O que é código X, ok? Então, esse código X, ele é um código criado para criar o quê? Uma diferenciação para a tributação aí do IPI, para determinado capítulo, para determinado desdobramento. Deu para entender isso, pessoal? Fala aí para mim, deu para entender isso? Tá? Isso é muito importante. Tá? Aí você tem em linha 10, código do gênero do item, código do serviço, conforme LCP 116, alíquota do ICMS aplicável às operações internas, e código SES, tá? Então, o código SES, pessoal, é o quê? É o código especificador da substituição tributária. Para que serve esse código SES, né? Então, primeiramente, ele foi criado através de um dispositivo. Esse dispositivo é o convênio ICMS 142 de 2018. Então, ele é um código criado para fazer o quê? Uniformização de mercadorias passíveis do regime de substituição tributária.
Então, todas as mercadorias que estão passíveis do regime de substituição tributária, então nós vamos ter o quê? O respectivo código na relação do convênio ICMS 142 de 2018. Agora, uma pergunta. O fato de ter código SEST significa que a mercadoria ela possuirá cobrança de substituição tributária, sim ou não? O que vocês acham? O fato de ter o código SEST significa que a mercadoria vai ter cobrança de substituição tributária, sim ou não? Então, cláusula 20ª do convênio ICMS 142. O código SEST, ele é criado para mercadoria passível, independentemente se vai existir cobrança da substituição tributária. Então, basta a mercadoria ter aí o código no anexo desse convênio para existir a obrigatoriedade do código SEST. Tá ok? Então, o código SEST é obrigatório tanto para nota fiscal eletrônica modelo 55, quanto para nota fiscal de consumidor modelo 65. Tranquilo? Muito bem. E aí, pessoal, lembra que eu falei? Olha, é muito importante a gente entender as questões envolvendo classificação fiscal. Por quê? Porque eu preciso saber a classificação fiscal da mercadoria, ainda que o fornecedor use a classificação fiscal errada. Ah, mas por que, Samanta, o fornecedor ele pode usar a classificação fiscal errada, hein? Diversos motivos. Ele pode desconhecer das regras do sistema harmonizado, ele pode querer burlar, por exemplo, uma tributação mais elevada, tá certo? Então, ele pode colocar uma classificação aí indevida. Ah, mas o fornecedor que coloca uma classificação indevida, vamos dizer que é uma indústria, tá? Essa indústria colocou lá uma classificação indevida. Quem compra dela é solidário? Quem pode responder aí? Quem compra da indústria? E a indústria, então, cometeu um equívoco na hora de realizar a classificação fiscal. Quem compra é solidário? Sim ou não? Quem pode responder aí? Ou isso é problema da indústria, ela que vai ter aí um passivo aí junto ao fisco. O que vocês acham? Hein, pessoal? A indústria é ou não solidária? Sim, né? A Vera está respondendo aqui que sim, tá certo? Então, no caso aqui, quem compra é solidário. Então, por exemplo, me fizeram uma pergunta semana passada, tá? Sobre ave natalina. Samanta, eu estou recebendo aqui do fornecedor ABC uma classificação de ave Chester com capítulo 02, tá? Mas essa ave Chester, será que é a mesma classificação fiscal de uma ave temperada? Será que é, pessoal? Né? Então, o fornecedor usou o capítulo 02, tá? Que você tem aí para aves. Mas, por outro lado, você tem o quê? O capítulo 16, que envolve preparações alimentícias. Será que o Chester, a gente pode falar que não envolveu algum processo aí de industrialização? Claro que envolveu, né? Porque leva tempero, leva especiaria. Eu não posso comparar, né, uma ave Chester, o processo dela aí de industrialização, com o processo daquela ave ali que não passou por nenhum processo, que ela está só resfriada, congelada. Todavia, o fornecedor usou para essa ave Chester a classificação fiscal como se fosse uma ave aí em estado natural. E isso implica o quê, pessoal? Isso implica na tributação, porque a ave em estado natural, ela é classificada aí na posição capítulo 02 da tabela do IPI. E aí você tem o quê? Tributação de cesta básica do ICMS, carga tributária equivalente a 7%. Enquanto que, se for classificado
no capítulo 16, já envolve o quê? Um regime de substituição tributária. Então, sai de uma tributação de 7% e vai para uma tributação de 18% mais 2%. Estão entendendo isso, sim ou não? Tá? E quem compra acaba sendo o quê? Solidário. Então, nós temos que entender o procedimento sistemático para fazer classificação fiscal. Primeiro, verificar a composição da mercadoria. É uma ave em estado natural ou é uma ave que passou por um processo de beneficiamento, tá? É uma ave temperada, ok? Então, eu preciso verificar a composição dessa mercadoria. Outro ponto aí, examinar as notas das seções e dos capítulos selecionados. Então, vou observar, esse capítulo compreende, um exemplo, o biscoito XYZ, mas a bolacha não está compreendida. Eu tenho que olhar essas notas, ok? Terceiro, examinar os textos dos capítulos e posições. Eu tenho que examinar a classificação e fazer o batimento com a descrição. Por que eu tenho que fazer o batimento com a descrição? Porque pode ser que aquela descrição ela não esteja no regime de substituição tributária. Então, se eu olho só a classificação e não olho a descrição, isso pode me levar a calcular a substituição tributária em situação que não é para fazer esse tipo de análise. Então, é importante você observar o texto, né? O texto, ou seja, classificação, descrição, posição. Tudo bem? Muito bem. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Que é o capítulo 18. É um capítulo que envolve o quê? Cacau e suas preparações. Então, notas do capítulo. O presente capítulo não compreende as preparações das posições 0403, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, dentre outras aqui. Então, está sendo bem claro, né? Então, por exemplo, o capítulo 18 não compreende, né, leite, creme de leite, coalhado, iogurte, enfim, isso está fora, isso está em outra classificação fiscal. Então, eu tenho que olhar o quê? Essas notas do capítulo, tá certo? Para fazer a correta classificação fiscal. Segundo, a posição 18.06 compreende os produtos de confeitaria que contenham cacau. Olha que interessante. Então, o produto de confeitaria tem que conter cacau. Se for produto de confeitaria sem cacau, já não é capítulo 18, tá certo? Então, simplesmente eu colocar lá um achocolatado. O produto é um achocolatado, mas esse achocolatado, ele contém cacau ou ele é um achocolatado sem cacau? Então, isso interfere em termos de tributação e interfere também em termos de classificação fiscal. São capítulos diferentes, ok? Então, nós temos, por exemplo, o capítulo 18, tá? Então, nós temos aí o 1806-1000, cacau em pó, com adição de açúcar, né? Nós temos aqui, o 1806-2000, outras preparações em blocos ou em barra de peso superior a 2 quilos. Então, essa informação tem que estar na descrição da mercadoria. Como é que eu vou saber se é 1806-2000, se simplesmente está lá preparações em barras? Não vou saber, porque essa preparação em barra de peso superior a 2 quilos, essa está em qual posição? 1806-2000. Então, vocês têm que fazer o quê, pessoal? No cadastro de mercadoria, vocês têm que olhar se essas descrições elas estão realmente satisfatórias, porque isso vai levar aí, se não tiver satisfatório, completo, dizer aí a quantidade, o peso e a composição, se isso não estiver claro, isso vai levar vocês aí a fazer uma apuração
com certeza equivocada, tanto de ICMS quanto de PIS e COFINS. Deu para entender? Ó, por exemplo, a classificação 1806-9000, outros. Se eu colocar só isso, eu vou ter o quê? Tributação de 5% de IPI. Agora, 1806-9000, ex 01. Aí eu tenho o que no ex? Lembra? Regime de exceção. Eu estou criando aqui o ex para quê? Para fazer uma diferenciação na tributação do IPI. Então, no caso aqui, quem está no caput do 1806-9000, eu tenho tributação de 5%. Quem está no código ex, que é o regime de exceção desse desdobramento, ele diz o quê? Achocolatados, assim entendidos, os produtos à base de chocolate em pó ou em grânulos, destinados à mistura com água ou leite. Eu tenho IPI alíquota 0, ok? E se não se coloca esse código ex, acaba tributando 5%. Tranquilo? Esse código ex também ele é importante para substituição tributária, hein? Vamos ver outro capítulo. Capítulo 19. Ó, preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite, produtos de pastelaria. Então, eu tenho capítulo 19, pessoal, quem trabalha aí com supermercado, o capítulo 19 é um capítulo complicadinho para fazer a arrumação de classificação fiscal, tá? Então, nós temos 2 capítulos complicadinhos, é o capítulo 18, né? E capítulo 19, principalmente para quem trabalha com supermercados, tá? Então, nós temos, por exemplo, o 1905, que é produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau. Aí você tem 1905-20, pão de especiarias, ó. E 1905-2010, panetone. Então, quer dizer, o panetone, ele é um pão específico. Ele não é qualquer tipo de pão, ele é um pão que leva especiarias. Então, ele tem uma classificação fiscal específica, tá certo? Bolachas e biscoitos adicionados de edulcorante, wafers. Aí você está vendo? Adicionado de edulcorante. Esse é o detalhe. Eu preciso saber que existe edulcorante? Preciso para poder fazer a classificação correta. Pão de forma, né? Não posso colocar pão. Eu tenho que colocar, o produto é pão Wikibold, ok, pão de forma. Qual é a classificação do pão de forma? 1905-9010. Bolachas, tá? Por exemplo, aqui, bolachas do tipo água e sal. 1905-9020, ok? E o que não se encaixar no que nós vimos até o momento, nós vamos ter um genérico, que vai ser o 1905-9090. E dentro desse genérico, nós vamos ter um desdobramento, que é o X01, que vai ser o quê? O pão do tipo comum. Vocês têm que tomar cuidado com isso aqui, por quê? Porque o pão do tipo comum, por exemplo, aqui no RJ, né, não temos regime de substituição tributária, mas eu posso ter outros tipos de pão que está dentro aqui do RJ no regime de substituição tributária. Então, vocês entenderam a importância de você saber entrar aqui com a informação do código X? Tem muita gente que não sabe isso, tá? E acaba colocando simplesmente classificação 1905-9090. O Estado pode entender que existe substituição, na verdade seria possivelmente o quê? Um pão do tipo comum com código X01, que não é classificado no regime de substituição tributária por outro, né? Nós temos aqui possibilidade de enquadramento na cesta básica. Tranquilo, pessoal? Então, muito cuidado com o capítulo 19, ok?
Aí também coloco um exemplo, né? Nós temos aí o SEST, o NCM e a especificação. Eu posso ter um NCM com mais de um código SEST? O que vocês acham aí, pessoal? Eu posso ter um NCM com múltiplos códigos SEST? Olha só, boa pergunta, né? Então, por exemplo, eu posso ter na classificação fiscal 1806-9000. Eu posso ter múltiplos códigos SEST? Posso. Vou te dar um exemplo. Ovos de Páscoa. Eu tenho classificação 1806-9000. E SEST, estou usando a tabela do Rio de Janeiro, para quem é de outro estado, tá? Então, aqui só é assim, estou ilustrando conforme a nossa tabela aqui do Rio de Janeiro. Então, SEST 17005-001, ovo de Páscoa. Agora, olha só que interessante, ainda na classificação fiscal 1806-9000, que é o achocolatado em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 quilo, eu tenho outro código SEST, que é o 1700600. Vocês têm que tomar cuidado, você veja, o NCM é do capítulo 18. Olha só a confusão que fizeram, hein? O legislador aqui, tá? O NCM aqui é do capítulo 18, que envolve o quê? Capítulo de produtos à base de cacau. Porém, o SEST é do capítulo 17, tá? Então, a complexidade já começa por aí, né? Porque poderiam ter feito o NCM, o capítulo 18, e o SEST, capítulo 18, confere? Seria mais tranquilo, mas o legislador, ele não usou essa técnica. Então, vocês têm que tomar um cuidado danado, porque errar aqui é fácil, tá? Se não estiver muito ligado aqui. Então, eu posso ter o capítulo 18, que é o produto à base de cacau, mas, na verdade, o SEST é do capítulo 17, tá certo? Ó, outro exemplo aqui. Caixas de bombons em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 quilo. NCM 1806-9000. Beleza. Mas o SEST é diferente. É 1700700. Outro exemplo. Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros contendo cacau. Mesmo NCM, 1806-9000. Mas e o SEST? 1700900, tá certo? Então, eu posso ter NCM com múltiplos códigos SEST? Posso. Isso é um erro que a gente vê muito nas empresas, tá? Coloca para aquele NCM um único código SEST. Isso está errado. Não necessariamente vai ter um único código SEST, porque eu posso ter o quê? Descrições distintas. Outro exemplo, NCM 1704-9090. Aqui é bombons, inclusive a base de chocolate branco, sem cacau. Então, produto contendo cacau, capítulo 18, né? Que não contenha cacau, capítulo 17, tá ok, pessoal? E 704-9090 entra no SEST 1700800. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso vai envolver a tributação, especialmente do ICMS. Então, se você não coloca a classificação correta, porque não conhece da composição do produto, não sabe se ele contém ou não cacau, por exemplo, você vai errar essa classificação. Muito bem, esse é um ponto. O outro ponto, se você adota para cada classificação fiscal um único código SEST, você está aqui violando aqui também uma regra, porque não necessariamente é um único código SEST. Eu posso ter, para aquela classificação, múltiplos códigos SEST, tá? E aí, como é que você faz o EV? Você faz o EV olhando a descrição. Então, você tem que ficar muito ligado na descrição da mercadoria, se ela está clara, se ela está demonstrando a composição, se ela está demonstrando a quantidade, né? E isso varia aqui a tributação na substituição tributária, tá certo?
Um exemplo, o ovo de Páscoa tem MVA original de 42,65, ajustado 12%, 56,92, e ajustado para 4%, 71,18, o ovo de Páscoa. O produto que está na mesma classificação, eu não quero comprar ovo de Páscoa, comprar um produto mais econômico, vou comprar o bombom, eu vou comprar uma caixa de bombom de conteúdo igual ou inferior a 1 quilo, tá? Bom, caixa de bombom garoto, por exemplo. Aí já muda a margem. É a mesma classificação fiscal, mas o MVA original é 22,16, ajustado 34,38 para 12% e 46,59 para alíquota de 4%. Deu para entender isso? Que eu tenho que entender de composição, que eu tenho que entender de quantidade, ok? Para poder fazer a classificação fiscal correta da mercadoria. Então, muitas vezes, você está fazendo uma revisão do cadastro, mas você não está olhando fisicamente o produto. E você vai precisar olhar fisicamente esse produto, né? Pelo menos a embalagem, para poder julgar aí a classificação fiscal dele, ok? Então, lembrando aqui, então, do código SEST, né, que é a finalidade identificar as mercadorias passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento. Então, ele é composição de 7 dígitos, tá certo? Tanto o contribuinte substituto quanto o substituído são obrigados ao código SEST. Então, o que a gente extrai da live? Que é importante a revisão das informações fiscais antes de serem transmitidas ou entregues ao fisco. Por quê? Se eu errar na classificação fiscal, porque a minha tabela 0200 está furada, né, eu tenho que entender que a minha tabela 0200 nada mais, nada menos é do que o meu cadastro de mercadoria, ok? Então, se isso está furado, eu estou entregando informação aí que possivelmente pode me gerar prejuízo, tá? Então, preciso fazer revisão antes de transmitir ao fisco. O SPED contém inúmeras informações fiscais que não são checadas pelo programa validador, porque esse programa validador, especialmente aqui do SPED fiscal, tanto de ICMS quanto de contribuições, isso é malha grossa. Então, a malha fina a gente vai fazer internamente, pelos nossos controles internos e pela organização interna que nós vamos trabalhar para a empresa, né, que envolve aí que está aí muito na moda, que é o compliance tributário, tá? Empresas podem estar correndo risco pela falta de avaliação do conteúdo de SPED e exame das informações fiscais pelo fisco, por meio de sistema de auditoria digital próprio, né? Então, o fisco aqui, no caso, ele tem um sistema de malha fina, mas essa malha fina acontece posteriormente, após a recepção do arquivo XML, e aí o contribuinte já está exposto, né? E por que eu tenho que fazer, então, revisão? Por causa de mudanças significativas nos sistemas da empresa, por causa de mudanças na legislação tributária, por causa de mudanças em processos e estruturas aí organizacionais. Ok? Muito bem, pessoal. Então, finalizamos, tá? Nossa agenda de cursos. Nós vamos ter o curso de Guia Social nos dias 26 e 27 do 1, tá? Suporte de 30 dias, investimento R$360, e nós vamos fazer esse curso com a doutora Sandra Carrancho. Curso SPED Fiscal. Então, eu vou fazer esse curso nos dias 26 e 28 de janeiro, o suporte de 30 dias, o investimento R$300 e o horário de 9 a meio-dia e 45, tá? Mas lembrando que nesse curso, nós ainda teremos um terceiro dia para fazer o módulo, quem quiser, de auditoria fiscal digital na prática com o pessoal da ETC Infofisco, que é o pessoal que eu trabalho a parte aí voltada para saneamento de cadastro e recuperação de créditos fiscais. Então, esse curso de SPED já está confirmado também. Tá ok? Eu quero saber se ficou alguma pergunta, se ficou alguma dúvida.
Hein, pessoal? Ficou alguma pergunta? Nada? Tudo muito claro? Então, queria finalizar, tá? Deixando aí os meus contatos, né? Mais uma vez aí, meu e-mail, samantha.consultoriainovar.com.br, o Instagram, que vocês já me seguem, tá certo? Essa live vai ficar gravada no Instagram, ok? Eu queria também deixar, assim, vocês à vontade para me mandarem um e-mail ou direct para eu mandar as informações do inspetor fiscal. O que é o programa do inspetor fiscal? É o programa que a gente está trabalhando aí visando a parte de saneamento de cadastro, tá certo? Então, esse saneamento de cadastro, pessoal, ele é fundamental. O que a gente está percebendo? Que as empresas, né, elas falham nessa parte de saneamento. Por quê? Porque não existe profissional qualificado interno na empresa, tá? Então, eu preciso ter profissional qualificado interno na empresa para fazer o trabalho de classificação fiscal. Então, o que a gente agora está disponibilizando aí para vocês? A licença de uso, tá, do inspetor fiscal, ok? Então, por exemplo, vocês que trabalham aí com supermercados, farmácias, mercearias, restaurantes, tá certo? Lojas de materiais de construção, são autopeças, tá certo? Então, esses segmentos são segmentos que geralmente você tem uma certa dificuldade de fazer a classificação fiscal, tá? Então, nós estamos disponibilizando aí, para quem tiver interesse, tá certo? O licenciamento do inspetor fiscal, tá? Então, o inspetor fiscal será aí a ferramenta, né, que alguns contadores aí já estão usando para fazer esse tipo de serviço. Então, o serviço que vai envolver o quê? A revisão do cadastro. E quem quiser, numa outra etapa, fazer a recuperação de créditos, preste atenção agora. Então, por exemplo, eu tenho lá uma mercearia, tá certo? Tem gente aqui que, por exemplo, tem esse tipo de cliente, né? Eu tenho lá uma mercearia. Aí a mercearia, ela fez o trabalho de saneamento, ok, fez o trabalho de saneamento. Só que eu percebi no trabalho de saneamento que ela tributou o ICMS em algo que não seria mais tributado. Ou ela tributou o PIS e COFINS em situação que já existe o quê? Uma tributação monofásica de PIS e COFINS. Então, eu já percebi que existe um cenário para se fazer o quê? Recuperação fiscal. Então, aí, o que a gente vai fazer com vocês? Aí, a gente vai fazer com vocês um contrato, tá? Específico para recuperação de créditos, né? Em que vocês vão ter aí o quê? Um nível de êxito. Então, esse nível de êxito vai ser acordado entre o escritório e o cliente, e um percentual vai ser repassado aí para a nossa empresa, tá certo? Como se fossem aí royalties pela utilização do sistema. Tranquilo? Então, esse tipo de serviço aí já está sendo aí bastante procurado. E aí, o que eu preciso? Samanta, o que eu preciso aí para começar a fazer o trabalho de saneamento, né? Eu preciso aí que vocês separem o arquivo XML. Se for empresa de Simples Nacional e Presumido, arquivos de saída. Se for lucro real, arquivos de entrada, porque aí a gente vai ter que validar também a parte do crédito, tá certo? Entenderam isso? Tá? Então, né, quem tiver interesse, me passa um e-mail, tá? Para a gente poder aí mandar as informações do inspetor fiscal e aí vocês começarem aí a fazer o trabalho de saneamento para os clientes de vocês. E uma vez feito esse trabalho de saneamento, eu vou consertar a origem da informação, que é o cadastro de mercadoria.
Então, o cadastro de mercadoria, pessoal, quem está no regime normal de apuração, nada mais é do que a tabela 0200. Então, quando eu corrijo o cadastro, eu estou, né, vamos dizer, consertando, realmente cortando o mal pela raiz. O que a gente observa é o seguinte, né, só tem mais um minuto, o que a gente observa é que, eu vou seguir o CFOP, professora, eu vou seguir o CFOP da mercadoria. Está errado isso, tá? Eu não tenho que, para fazer apuração, eu não tenho que seguir o CFOP. Para fazer apuração, eu tenho que seguir a classificação fiscal. Mas para eu seguir a classificação fiscal, é isso que vocês têm que entender. Para eu seguir a classificação fiscal, eu tenho que fazer o saneamento de cadastro do meu cliente. Tá certo? Então, se eu nunca fiz o saneamento de cadastro e estou seguindo a classificação, a minha apuração deve estar comprometida. Ou se eu estou fazendo apuração pelo CEFOP, essa apuração também está comprometida. Então, esse cadastro do produto ele é fundamental você fazer o saneamento. Tudo bem? Eu agradeço os presentes, agradeço Elaine, agradeço Vera, eu agradeço aí quem entrou, tá certo? Fabrício, Ronaldo, Alexandre Castro, eu agradeço aí, pessoal, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Teremos aí a próxima live na terça-feira, tá? Na terça-feira nós vamos tratar aí de afastamentos temporários. Tudo bem? Então, fiquem com Deus, tá certo? E se eu não falar com nenhum mais de vocês aí, desejo para vocês aí um excelente final de semana, tá bom? Fiquem com Deus aí.